Caio Junqueira, analista de política, que está ao telefone para se juntar, então, a essa nossa cobertura. Caio Junqueira, seja muito bem-vindo também ao 360. Olha, você mesmo já vinha falando que o clima estava mudando, que provavelmente essa domiciliar iria sair nos próximos dias. Agora quero que você traga, então, a sua análise e as informações de bastidores sobre essa decisão quente que acaba de sair do ministro Alexandre de Moraes, concedendo, então, 90 dias de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. Vamos lá, boa tarde, Débora, Yuri, Uribe. Bom, a gente, na terça-feira da semana passada, pela manhã, a gente publicou uma informação no site da CNN, depois também ao longo da programação, no sentido de que havia um movimento no Supremo Tribunal Federal de pedido/pressão sobre o ministro Alexandre de Moraes para que ele concedesse essa prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro, embutindo aí, sim, um cálculo político da Corte, de que se ela vive a pior crise de imagem e de credibilidade de sua história em razão do envolvimento de hoje já 3 ministros com o caso Masfer, que ela contesse potenciais danos futuros, evitando que, caso a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro se agravasse, que ele pudesse ser conduzido a uma domiciliar. Na prática, por quê? Na prática, porque o Supremo Tribunal Federal temia, desde a última internação, na sexta-feira retrasada, por broncopneumonia, eles temiam que o Bolsonaro morresse na prisão, né? Falando em português claro, era isso. E por que eles temiam que o Bolsonaro morresse na prisão? Porque se o Bolsonaro morre na prisão, após uma série de pedidos de prisão domiciliar por parte da defesa dele, desde que ele foi conduzido à prisão, ali em novembro e dezembro, a percepção de uma parte do Supremo Tribunal Federal é que a crise de imagem, de credibilidade provocada pelo caso Masfer seria agravada e com uma série de efeitos em cadeia. Quais seriam esses efeitos em cadeia? Um efeito dominó. Primeiro, fortaleceria a candidatura do filho, Flávio Bolsonaro. Segundo, fortaleceria candidaturas com um discurso anti-supremo, que já estão fortes neste ano em razão do caso Masfer, e caso um agravamento de saúde, uma irreversibilidade da saúde de Bolsonaro se confirmasse, e até morte do Bolsonaro se confirmasse na prisão, sem que o Alexandre de Moraes desse uma domiciliar para ele, seria também potencializado. Isso poderia significar um Bolsonaro presidente da República e uma maioria pró-impeachment do Supremo, de ministros do Supremo, no Senado Federal. Então, essa decisão que o ministro Alexandre de Moraes, eu não tenho a informação se ele gostaria ou não, imagino que não, é uma decisão que ele precisou tomar, não que ele quis tomar. Ele precisou tomar em razão dessa dificuldade toda que o Supremo Tribunal Federal se encontra nessa situação do caso Masfer. Então, a gente precisa ler essa decisão não apenas como uma decisão técnica, porque é verdade, sim, que havia ali um atendimento médico digno, vamos dizer assim, na Papudinha. Já ouvi isso de gente muito próxima do Bolsonaro, mas é uma decisão, acima de tudo, política, mais uma, né, na verdade, do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de conter danos e de evitar, na prática, que uma nova internação, um novo agravamento de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro possa levá-lo a óbito, possa fazer com que ele morra, e aí as consequências políticas para a Corte, que já vive o pior período de imagem, de credibilidade de sua história, se agravasse, podendo eleger um Bolsonaro presidente da República, no caso Flávio, e podendo eleger uma maioria no Senado Federal a favor de levar adiante impeachment de ministro do Supremo. Eu diria que essa decisão, ela embute muito mais um cálculo político do ministro Alexandre, que pelo menos 1 ou 2 ministros, o que eu tenho de informação, traçaram esse cenário diretamente para ele, e ele acaba acatando, porque ele também está no epicentro aí do caso Masfer em razão do contrato
de 129 milhões ali de Sua Mulher com o Banco Master. Uribe, Daniel e Yuri, com vocês.